Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Me ajuda a crescer aqui no YouTube. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos. Comenta aqui o que vocês querem que eu fale também, né? Para vocês, que eu posso trazer aqui de temas, de conteúdos para vocês aqui no YouTube, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a libertação. Se crente pode ser possuído ou não por demônios, né? Se crente tem legalidade, né? Se o diabo ele tem legalidade sobre a vida do crente. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, né? E antes de começarmos, eu já quero que vocês abram suas Bíblias, que fica ali em 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados dos vossos fúteis procedimentos que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Também quero que vocês abram em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Capítulo 6, 19, 20. Que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui, pelas duas passagens, você já vê que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso corpo já não pertence mais a Satanás. Então aqui quer dizer que o nosso corpo não pode ser mais possuído por Satanás. Ele é possuído agora por Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, desculpa que eu não sei onde está mencionado, eu vou colocar aqui depois, que vai falar assim: tudo que é ligado na terra é desligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então a partir do momento que nós faz como é que se diz? Confissão, né? Quando a gente aceita Jesus como meu suficiente Salvador, Jesus Cristo, entregando a minha vida para Ele, tal, você está fazendo uma ligação no céu. Então, aquilo que você legalizou lá atrás, ficou lá atrás. A partir daquele momento, a tua vida é de Cristo. Porém, nós precisamos fazer libertações na nossa vida. Porque quando a gente estava no mundo, pode ser que a gente tenha dado autoridade para o demônio em áreas específicas da nossa vida. Alguma área ou sentimental, física, amorosa, às vezes um filho, né? Eu vejo muitos testemunhos de pessoas que o filho estava à beira da morte, acabou infelizmente entregando ali na mão de Satanás, legalizando Satanás na vida daquela criança. Então, você tem que fazer aquele desligamento. A palavra, como eu disse, a palavra de Deus vai dizer que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado da terra é desligado no céu. Então, assim, crente, a partir do momento que crente aceita Jesus, ele não pode ser possuído pelo demônio. Possuído não, porque agora a sua vida é possuída por Deus. Porém, ele pode ser habitado pelo demônio. Por quê? Porque você não expulsou o demônio. A palavra de Deus vai dizer, esqueci, mas vai lá em Mateus, enfim, que o Senhor nos deu autoridade para pisar em cabeças de escorpiões e serpentes. Nós temos autoridade. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos dá essa autoridade para expulsar. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos fazer aquela oração dizendo: Senhor, o que eu fiz de legalidade, o que eu entreguei de legalidade na mão de Satanás? Porque você precisa fazer esse desligamento. Porque não adianta você entregar a sua vida para Cristo, mas você não limpar a sua casa, né? Porque quando quando um pastor, algum libertador vai fazer a libertação ali na pessoa, o demônio às vezes ele fala assim: eu não vou sair, aqui é a minha casa, porque ele considera aquele corpo daquela pessoa a casa dele, assim como o nosso corpo é casa de Deus, é morada do Espírito Santo. O diabo também habita em nós, então e aonde habita Deus não pode habitar o diabo. Então nós precisamos fazer esse desligamento de alma, de legalização na nossa vida. Então, você precisa começar a orar e falar: Senhor, o que eu fiz dando legal, o que eu falei, alguma área da minha vida ainda está dando legalidade pro diabo entrar? O Senhor, ele vai começar a te mostrar. Às vezes é um vício, às vezes é uma palavra mal colocada, você deu um acesso ao demônio na sua vida. Às vezes maldições hereditárias que você nem sabe que a sua família não tem, mas o Senhor, ele vai começar a te mostrar, né? Às vezes um desligamento de alma, às vezes um relacionamento que você teve lá no passado, mas você não consegue desligar dessa pessoa, a pessoa fica no seu pé, né? Eu já falei sobre isso aqui. Então o Senhor, ele vai te mostrando. Então não é porque eu aceitei Jesus que eu não preciso, né, ser mais liberto de nada, já estou liberto. Não, é como se fosse uma casa.
Quando você vai limpar a sua casa, você começa aonde? Em sujeiras mais visíveis, é onde você vê que tá sujo, você começa a limpar. Mas, depois que tá tudo limpo, você começa a fazer o quê? A limpar os cantinhos. Às vezes você quer fazer uma faxina mais completa, você vai limpar lugares aonde não é visível pra você. Às vezes você tem que arrastar os móveis, tem sujeira atrás dos móveis, do sofá, do armário, o guarda-roupa, abrir gavetas, e ali vai estar sujo, fazer aquela limpeza, aquela faxina. É a mesma coisa quando nós vemos pro Senhor, né? O Senhor começa a nos fazer a gente enxergar. Primeiro a gente vai limpar aquilo que está visível. Depois o Senhor vai nos mostrando que a gente deu legalidade. Ou nem nós, mas os nossos antepassados deram alguma legalidade. E para quebrar em você, para isso não continuar através de você, né? Porque a palavra diz que a maldição, ela vai até a quarta geração. Né? Então a gente precisa quebrar em nós, para não ir através dos nossos filhos. Então a gente precisa ver que a libertação não é só aceitar Jesus e pronto, não, né? Precisamos fazer esse desligamento, né? Tanto na terra como no céu, como eu disse a palavra de Deus, né? Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então se a partir do momento que você frequentava uma religião onde você entregou sua vida ali, né, para Satanás, pro filho, né, às vezes você fez algum pacto, não sei. Você precisa fazer esse desligamento, porque senão o diabo ele vai continuar agindo na sua vida, independente de você estar com Cristo, porque ele está com legalidade na sua vida. Então o diabo, ele não pode, o cristão, ele não pode ser possuído, mas ele continua dando legalidade pro diabo trabalhar na vida dele. Por isso que nós temos que fechar as brechas. E a palavra de Deus também vai dizer que quando você limpar a sua casa, você precisa dar morada para o Espírito Santo entrar. Você não precisa só limpar e simplesmente agora eu tô limpa, vou sair da igreja, amém. Não, irmãos. Você limpou a sua casa, você precisa continuar ali limpando diariamente e dando morada pro Espírito Santo. Porque casa vazia, a palavra de Deus vai dizer que o diabo, ele fica andando, quando ele sai do corpo de uma pessoa, ele fica andando, procurando um lugar que ele possa morar. Se ele não acha um lugar onde ele possa habitar, ele volta para aquela casa que está limpa, arrumada, mas está sem o Espírito Santo. E ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. Então, a gente precisa entender que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. A gente tá brincando com coisas espirituais. Então a gente precisa começar a fechar as brechas para não dar legalidade para Satanás entrar na nossa vida. Então, começa a orar pro Senhor e falar: Senhor, tem alguma área da minha vida que eu tô dando brecha para o diabo? Tem alguma coisa na minha vida que eu não sei? Às vezes é coisa do meu antepassado que eu não sei, que tá dando legalidade pra minha vida hoje. Eu quero quebrar a partir de hoje. Eu lembro que assim que eu me converti, eu tive que fazer desligamento de almas, né? Eu já contei isso aqui. Fiz desligamento de maldições hereditárias, porque eu não sei o que foi feito lá no meu passado, mas eu via que eu estava repetindo o mesmo ciclo que minha mãe em uma área específica da minha vida. Eu posso falar sobre isso depois. Então eu fiz desligamento de almas, eu fiz desligamento de perdão, tive que liberar perdão porque eu tinha mágoa de uma pessoa do meu passado. Então eu tive que liberar perdão, então eu jejuei para poder liberar perdão. Então assim, o Senhor, ele foi me mostrando o que eu tinha que fazer para estar completa, entregue verdadeiramente para o Senhor, para ele começar a trabalhar na minha vida, ministerial, profissional, espiritual, em tudo, todos os ângulos. Mas para o Senhor começar a trabalhar em tudo, a gente precisa deixar a casa em ordem, para o Senhor começar a agir. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, ou que você quer que eu traga falando aqui para vocês mais sobre assunto de libertação. É uma área que o Senhor está, é a minha área que o Senhor está trabalhando em mim e que eu tenho chamado para libertação. Então eu tenho estudado muito, eu tenho praticado na minha vida, né? Porque eu não posso vir aqui falar uma coisa que eu não pratiquei na minha vida, que eu não coloquei em prática na minha vida, eu coloquei. Então eu posso dizer que a libertação, ela é libertadora literalmente. Amém? Então, curte aqui esse vídeo, compartilha com alguém que precisa saber desse vídeo, né? E me ajuda aqui nos comentários, falando o que vocês querem que eu traga aqui falando. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!